Muitos pastores se passam como Levi e querem viver de 10% da renda dos crentes que trabalham, pegam trem cheio, pegam ônibus cheio, olha isso. Os pastores dentro do gabinete pastoral elaborando o que fazer para colocar a lei de Moisés de volta dentro da igreja de Cristo, que está livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O meu objetivo é que você não seja enganado, porque um dia eu fui enganado por um pastor. Desde que eu doei o meu carro na igreja e descobri que o pastor vendeu o carro e utilizou o dinheiro para ele, esse canal nasceu desse jeito. Eu então tive uma ideia, eu vou criar um canal e vou desmascarar todos esses pastores. E aqui está o nosso canal On The Air, no ar, um canal específico para fazer o desmascarar desses charlatões, esses falsos pastores que andam enganando. Eu não quero que você seja enganado como eu fui enganado. Eu fui enganado por um pastor. Ora, como é que um pastor vai me fazer pagar uma dívida que Cristo já pagou? Preste atenção, gente, como isso é importante para a igreja atual. Esta dívida estava sobre o povo judeu. Era o povo judeu, debaixo da lei de Moisés, que tinha que dar dízimo. Agora se espantem, porque esse dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já haver dinheiro na época. Mas calma, os assembleanos gostam de ser chamados de bereanos, só que vão pelo que o pastor diz e não pelo que diz a palavra. Que ano após ano se recolher no campo. De acordo com esse texto, os dízimos era dado todos os cultos? Não. Precisa ler mais a Bíblia. Era de ano em ano. Olha só como isso é importante. Os dízimos era anual. De acordo com esse texto aqui, o dízimo que Deus pediu era dinheiro ou era 10% da plantação dos judeus? Muitos pastores aproveitam dentro das igrejas evangélicas para falar a questão do dízimo dentro da igreja. Muitos pastores sabem o funcionamento do dízimo, como é que funcionava, mas a verdade é que muitos pastores, eles não querem que você saiba como é que funciona o dízimo. Muitos pastores acabam até dizendo que se você não dá o dízimo na igreja, você vai morar lá com o capiroto, lá onde tudo queima, o famoso inferno. Sim, muitos pastores acabam amedrontando, colocando medo nos fiéis, para que os fiéis não fiquem sem dar o dízimo. Muitos pastores aproveitam e acabam lucrando muito dinheiro dentro das igrejas evangélicas. Neste vídeo eu quero desmascarar todos os pastores mercenários e bananas que está solto nos altares das igrejas, pois hoje nós vamos entender a respeito da Bíblia, para que serve o dízimo. Hoje eu trago uma explicação com o pastor Geraldo, que vai contar tudo como é que funcionava o dízimo. Você sabia como era o funcionamento do dízimo? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos, através desse vídeo, desmascarar todos os falsos pastores que estão enganando muita gente. Eu sempre digo aqui no meu canal que aqui nós estamos para alertar. O nosso objetivo é que você não venha ser enganado por esses charlatões que estão soltos aí, tá bom? Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai tirar todas as dúvidas que você tem em questão do dízimo e das ofertas, tá bom? Não se esqueça, deixa o seu like, faça o seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Dito essas coisas, let's go. Vamos embora para a matéria de hoje, porque hoje o bicho vai pegar por aqui. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 14, versículo de número 22. O livro da lei, a Torá. Estamos no Pentateuco. Nenhuma dessas palavras aqui são aplicadas para a igreja, e sim para o povo de Israel. É a lei de Moisés. Nós estamos vivendo a graça.
Preste atenção nessas explicações, pessoal. É uma nova aliança, não é a aliança antiga. A aliança antiga, Cristo pôs fim. Romanos 10:4. Naquele madeiro ele cumpriu a lei. A frase tetelestai, do grego, quer dizer está cumprido, está consumado, não existe mais nada o que fazer. Paulo explica aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, que o escrito de dívida que constava de mandamentos e ordenanças, no madeiro ele rasgou. Ora, como é que um pastor vai me fazer pagar uma dívida que Cristo já pagou? Preste atenção, gente. Como isso é importante para a igreja atual. Esta dívida estava sobre o povo judeu. Era o povo judeu, debaixo da lei de Moisés, que tinha que dar dízimo. Agora se espantem, porque esse dízimo nunca foi dinheiro, apesar de já haver dinheiro na época. Mas calma, os assembleanos gostam de ser chamados de bereanos, só que vão pelo que o pastor diz e não pelo que diz a palavra. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Esse vídeo aqui, pessoal, é para desmascarar todos os charlatões e mercenários que está solto na nossa nação brasileira aí, cobrando dízimo, amedrontando os fiéis, dizendo que se não dá dízimo vai para o inferno. Olha só o que é o dízimo e o que era o dízimo na época de Jesus. Olha só, vamos lá. Vou ler o 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, leia comigo, que ano após ano se recolher no campo. De acordo com esse texto, os dízimos era dado todos os cultos? Não. Precisa ler mais a Bíblia. Era de ano em ano. Olha só como isso é importante. Os dízimos era anual. De acordo com esse texto aqui, o dízimo que Deus pediu era dinheiro ou era 10% da plantação dos judeus? Precisa ler mais a Bíblia. E aí os pastores colocam na cabeça das pessoas dizendo que é todo mês, ou seja, você pegou seu pagamento, você tem que dar o dízimo. Se você não dá o dízimo, a maldição vai te pegar, você não vai prosperar. Olha que loucura isso, gente. Isso é uma loucura. E eu não sei como tem gente que ainda está preso nesse sistema. Olha como isso é importante. Quem é que inventou o dízimo como 10% do salário dos crentes? Na minha opinião, foi os pastores. Os pastores. Sim, realmente. Que não tem na Bíblia. Realmente. Não tem na Bíblia Deus pedindo 10% do salário dos crentes. Não tem? Ora, e como é que vai sustentar a igreja? A igreja somos nós, vou mostrar daqui a pouco. Mas nós nos reunimos no espaço. Faz como nós fazemos aqui. O aluguel aqui é 4.000, a gente divide entre os irmãos. Você pega 40 irmãos, com 100 reais, pronto, você tem 4.000 reais. As claras, bota 3 pessoas para organizar. Agora eu vou pedir 10% do que ganha 1.000, 10% do que ganha isso, 10% do que ganha isso, e acontece que está aí. A luxúria, a ostentação, porque está ganhando dinheiro de todo lado. Esses pastores aí, eles aproveitam, gente. Eu vou falar uma verdade aqui. Esses pastores não têm dó de ninguém. Não tem dó de ninguém. Esses pastores não têm dó. Eles vivem bem, confortável, tem carro bom, casa boa, come do bom e do melhor. O fiel não tem tudo isso que o pastor tem, justamente por causa da quantia que entra na igreja. Um erro teológico, já no primeiro versículo, aqui está escrito aqui, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali a fazer habitar o seu nome, olha lá, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias.
Segundo esse texto aqui, aonde era o local que Deus, para os judeus, escolheu para viver? O templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o local que se deveria levar o dízimo. O dízimo, não, segundo o conceito judaico, não era levado para as sinagogas, não era levado para as tendas. O dízimo, segundo o que Deus ordenou por meio de Moisés, era para ser levado no templo em Jerusalém. Ouça, o templo em Jerusalém não entrava gentios, era abominação. Judeus e gentios não se falavam. Esta era uma lei para Israel. Eles querem aplicar a lei para a igreja, mas essa lei acabou. Diz Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo. É Cristo. Verdade. O fim do dízimo, o fim dos dogmas. Dízimo é lei, né? Dízimo é lei, não é mandamento, é lei. O fim do sacerdote. Mudou a lei, mudou o sacerdote. Diz o versículo de número 24: quando o caminho te for comprido demais, que os não possais levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende a 10% da plantação dos dízimos e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Segundo essa passagem aqui, quando Deus pediu o dízimo, que era 10% da plantação dos judeus, já existia dinheiro? Sim, olha aí, precisa ler mais a Bíblia. E Deus pediu o dinheiro ou 10% desta plantação? Eu gosto dessa parte quando o pastor Geraldo fala precisa ler mais a Bíblia. Eu gosto dessa parte porque ele traz à luz aí para que as pessoas possam ler um pouco mais a Bíblia e prestar um pouco mais de atenção, né? Porque as pessoas acabam não lendo a Bíblia. A própria palavra de Deus diz que o povo está perecendo porque não tem conhecimento. E a falta de conhecimento se dá porque as pessoas não querem ler a Bíblia. Olha aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Tá tudo no texto aqui. O Geraldo está falando aqui toda a verdade e está mostrando no texto, na Bíblia, tá, gente? 10% desta plantação. O erro teológico está em nós que pregamos a graça de Cristo ou está nos pastores legalistas que ainda trazem a antiga aliança e jogam no colo das pessoas para sustentar um templo? Olha como isso é sério e como isso é grave, gente. Ele pega um negócio que já foi abolido e aplica novamente aquilo que Cristo já tirou, que é a lei. O fim da lei é Cristo. Então, Cristo já tirou essa lei, porque Cristo veio, né, no Novo Testamento, tirou a lei do povo, tirou esse fardo que estava sobre o povo, e os pastores atuais agora pegam esta lei que Cristo já tirou e implanta novamente sobre a mente das pessoas. Ou seja, as mentes das pessoas estão cauterizadas, ludibriadas, sendo enganadas por esses pastores. Cara, isso aqui é uma loucura, é uma loucura. Eu gosto muito das mensagens do pastor Geraldo e do pastor Cristiano Leal. Esses dois pastores aí têm o meu respeito e a minha admiração, porque prega a verdade, né? Prega a verdade e não engana o povo. Olha só o que ele vai falar aqui. Mas que templo? Que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e o templo, este aqui, em que as pessoas levavam dízimo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. O templo não teve importância, tanto é que Cristo derrubou. Derrubou quando ele morreu? Não, derrubou em 37 anos após a sua ascensão ao céu. Então veja, já havia dinheiro lá na lei de Moisés. Eu estou lendo a Torá, Deuteronômio, o 5º livro de Moisés da lei. Havia dinheiro, mas Deus nunca pediu dinheiro a ninguém, porque Deus não precisa do dinheiro dos crentes. Deus pediu 10% da plantação. Isto era para sustentar a tribo de Levi, correto, que não tinha herança, não podia trabalhar. Correto. Os pastores se passam como Levi e querem viver de 10% da renda dos crentes.
que trabalham, pegam um trem cheio, pegam um ônibus cheio, olha os pastores dentro do gabinete pastoral, elaborando o que fazer para colocar a lei de Moisés de volta dentro da igreja de Cristo, que está livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Olha como isso é importante, gente. Olha, pessoal, nos ajude a divulgar este vídeo aqui, tá, gente? Nos ajude mesmo. Se você está gostando de tudo, está entendendo tudo que está sendo falado aqui pelo pastor Geraldo, gente, nos apoie, nos apoie. Isso aqui é muito importante. Nós estamos aqui mostrando a todos vocês uma verdade que está oculta, escondida, camuflada por muitos pastores. Isso aqui é uma pérola que você pode pegar esse vídeo agora e mandar para outra pessoa para esclarecer tudo a respeito do dízimo. Olha só isso, como isso é sério, gente. Permaneceis, pois, firme, e não vos prendais ao jugo de escravidão, que era o que a lei fazia. Nossa, isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte. Então veja, o dízimo não tem nada a ver com a igreja atual. O dízimo era para Israel. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Vocês, assembleanos, que gostam tanto de fazer teologia, que gostam tanto de estudar estudo bíblico, vocês que gostam de ser chamados bacharéis em teologia, são consagrados, dizem que o Espírito Santo fala com vocês. O Espírito Santo e o curso de teologia de vocês nunca mostrou que todo o conteúdo do livro de Malaquias não é uma sentença contra a igreja, e sim contra o povo de Israel? É. E quem está me ouvindo aqui é de Israel, diga Abba Pai. Ninguém. Boa. Somos brasileiros, debaixo da Constituição, que me dá o direito, a liberdade com respeito, que eu não estou atacando a pessoa, eu estou trazendo aqui, refutando a sua argumentação, porque ele disse que há um erro teológico não sustentar ou não manter o dízimo e menosprezar o tempo, e eu estou mostrando aqui por A mais B, claro, limpo, que o livro de Malaquias era uma sentença contra Israel, não contra a igreja de Cristo. Depois então vem a frase que os pastores amam. Malaquias capítulo 3, versículo 8. É aí onde ele coloca, né, medo nos fiéis. É com esse texto aí que ele aí, ó, aproveita. Eles aproveitam usando desse texto aí, ó, roubará o homem a Deus. Aí quer dizer que o fiel, se não der o dízimo na igreja, está roubando a Deus. Olha que loucura, gente. Olha só. Vou deixar o pastor Geraldo explicar aqui para nós. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizer, em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós, a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ora, aqui no Rio de Janeiro prenderam Sérgio Cabral com mais de 100 anos. A sentença dada a Sérgio Cabral diz direito a mim? Não, é uma sentença direcionada. Ele não diz aqui, palavra do Senhor por meio de Malaquias à humanidade. Aí tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou, roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? O povo de Israel. Aonde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e botam para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda,
Qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Verdade. Aí disse assim no vídeo dele: o meu ensino sobre o dízimo não é meu, é da Bíblia. É da Bíblia, mas era para Israel. Não tem nada a ver comigo. Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e IPVA. Isto era uma dívida. Meus amigos, está aí todas as verdades faladas pelo pastor Geraldo que está no texto. Estas verdades outros pastores sabem, porque eles são formados num curso de teologia e eles sabem que essas verdades estão no texto. Porém, esses bananas mercenários, eles não querem que você saiba desta verdade. Porque eles sabem que se você descobrir essa verdade, você não é obrigado mais a dar dízimo na igreja. Eles vivem, na verdade, uma vida de luxo. Com o dinheiro do dízimo, eles compram carros luxuosos. Me fala aí, qual é o pastor que não tem um bom carro? Qual é o pastor que não tem boas roupas? Qual é o pastor que não come bem? Qual é o pastor que não viaja? Qual é o pastor que não tem uma casa boa? Qual é o pastor que não tem dinheiro? Ah, bobos são as pessoas que acreditam que esses pastores não têm dinheiro. Esses pastores têm muitos e muito grana e muito dinheiro, né, pessoal? Então, gente, ó, esse vídeo é esclarecedor. Ajude-me a divulgar esse vídeo para outras pessoas, para tirar dúvida de muitas pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas. Existem muitíssimas pessoas que estão sendo enganadas por esses pastores. E muitas dessas pessoas querem a verdade. Porém, não encontra a verdade em igreja nenhuma, porque nas igrejas eles não querem pregar sobre isso. Mas o nosso canal tem a obrigação aqui e o propósito de alertar toda a população brasileira. O meu objetivo é que você não seja enganado, porque um dia eu fui enganado por um pastor. Desde que eu doei o meu carro na igreja e descobri que o pastor vendeu o carro e utilizou o dinheiro para ele, esse canal nasceu desse jeito. E eu então tive uma ideia, eu vou criar um canal e vou desmascarar todos esses pastores. E aqui está o nosso canal On The Air, no ar, um canal específico para fazer o desmascarar desses charlatões, esses falsos pastores que andam enganando. Eu não quero que você seja enganado como eu fui enganado. Eu fui enganado por um pastor. Isto é uma verdade que está dentro de mim e que eu jamais vou me esquecer disso. Então aqui eu estou para alertar todas as pessoas, a fim de que você não seja enganado. Eu não quero que você seja enganado como eu fui enganado. Por isso, eu trago esses conteúdos. E o que foi falado nesse vídeo são verdades que está oculta nas igrejas. Eles camuflam a verdade. Eles não querem que você descubra a verdade em relação do dízimo. Porque, na verdade, o dízimo são o salário desses pastores. Ele quer o seu dízimo. Seu dízimo é dinheiro. Você trabalha, pega trem lotado, pega ônibus, vai a pé, vai debaixo de chuva, aí você pega o teu dinheiro, o teu salário e vai lá na igreja e dá 10%. Se você ganha 1.500, você tem que dar R$150 na igreja. Agora, R$150 de uma pessoa, com mais 150 da outra, com mais... E essas igrejas têm muita gente. Muita gente. Então é muita grana que entra nessas igrejas, sem contar os votos, envelopes e as ofertas que eles ainda pedem dentro da igreja evangélica. Pessoal, esse foi o nosso vídeo, agradecendo aqui o nosso querido pastor Geraldo. Um forte abraço, pastor Geraldo, tem aqui o meu respeito e o meu carinho, tá bom? Eu quero agradecer a todos os inscritos que já está inscrito aqui no nosso canal, a você que está comigo desde o final, a você que tem aí interagido em todos os nossos conteúdos, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando o vídeo. O meu muito obrigado aqui a todos vocês, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!